Bora lá, hoje começando mais um podcast aqui do Sucesso Médico com um convidado especial que participou aí da nossa mentoria, abrindo o programa de mentoria 2022. Rodrigo Pimentel, capitão do BOPE, autor do filme Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, Intervenção e vários outros que vão surgir aí na sua tela em breve. E prazer, Rodrigo, estar aqui com você, cara. Muito obrigado pelo convite, que oportunidade maravilhosa. Vim estar com a tua equipe aí, estar com o teu time, com os médicos, com os dentistas, foi muito bacana. Cara, ontem, para quem não sabe, a gente gravando aqui, o Rodrigo fez uma palestra extraordinária, né? Abrindo a nossa mentoria, elevando o nível aí dos temas que nós abordamos, né? Falando sobre liderança, sobre equipe de alta performance, sobre profissional de elite e com toda a maestria levantou aí os alunos, os médicos e dentistas de todo o Brasil. Rodrigo, cara, para começar, queria perguntar um pouco para você, como foi a experiência, cara, de fazer o Tropa de Elite 1 e 2, você que já era do BOPE, e foi seu primeiro filme, Rodrigo? Foi o primeiro filme. Olha, antes do Tropa de Elite eu fiz um documentário, não uma ficção, que é o Ônibus 174. Sim. Que é uma história de uma tragédia no Rio de Janeiro, de um fracasso do Batalhão de Operações Especiais. Ou seja, o Batalhão de Elite, que eu falei tão bem no filme Tropa de Elite, ele também erra, né? E o ônibus 74 é uma ocorrência com refém num ônibus, no Jardim Botânico, onde, infelizmente, dá tudo errado e o BOPE perde uma refém, a Geisa. Eu lembro que o cara desceu com ela... Exato. Eu lembro. A operação dá errado não em função da determinação, do entusiasmo dos policiais do BOPE, não. Mas em função das interferências políticas ao longo da crise. O governador ligava o tempo todo para o comandante do BOPE, dava sugestão e colocava alternativas que não funcionavam. Mas do limão, o BOPE fez uma limonada. Do fracasso do ônibus 74, da tragédia da morte da Geisa, de 2001 para cá, o BOPE nunca mais perdeu nenhum refém. Hoje o BOPE é, no mundo, a unidade que mais resgata reféns do mundo. O BOPE hoje é o campeão mundial de resgate de reféns. E nós fizemos um documentário sobre isso, um documentário triste, mas que rodou o mundo todo, foi muito premiado. Isso facilitou com que eu e Zé Padilha pedíssemos ajuda para o Tropa de Elite. Então, quando eu conheci o Zé Padilha, na primeira reunião, nós fechamos o Tropa de Elite, mas condicionamos o Tropa de Elite filme à existência do documentário Ônibus 174. Ah, tá. Você atrelou... Sim. Bacana. Sim. E o Tropa de Elite 1, então, você relatou na sua palestra que você já tinha, sempre voltando das operações, você fazia um memorial, escrevia memórias daquela operação. As pessoas acham curioso e às vezes duvidam. Eu nunca tinha feito um roteiro na minha vida e o Zé Padilha nunca tinha feito um filme na vida dele. Ah, você contou isso. E o Zé Padilha, na verdade, não é diretor de cinema de formação, ele é físico de formação. Então, o mais importante para você realizar um filme não é a formação acadêmica, né? O mais importante para você realizar um filme é o planejamento, é a disciplina, é o entusiasmo, é a dedicação. E isso igualava o Zé Padilha a um policial do BOPE. Todas as qualidades que você via na equipe que realizou o filme Tropa de Elite, nós identificávamos também nas equipes do BOPE, dos Caveiras, né? Pessoas otimistas, disciplinadas, como disse anteriormente, determinadas a cumprir a missão. É aquela coisa da missão dada, missão cumprida. E é tão fácil fazer uma analogia dos Caveiras com os médicos, né? É tão fácil. Médicos são pessoas que dedicaram uma década da sua vida à formação, né? Às vezes mais que uma década da sua vida à formação. Quase todos os médicos que eu conheci ao longo da minha vida estudaram longe de suas casas, né? Saíram de casa com 17, 18, 19 anos, buscaram uma outra cidade. É um pessoal que banca plantão sábado, domingo, feriado, carnaval. É bem semelhante a um policial de um time de elite. Cara, você falou uma coisa, eu lembrei, né? E muitas vezes, e como o policial também brasileiro, não é remunerado, né, pelo poder público da forma que deveria, né? Pela dedicação, pela entrega, pela distância da família. Tá se arriscando também, porque você tá ali num campo minado, né? De qualquer forma, você também como médico,
você está exposto, né? Seja atendendo em um local inseguro, seja com falta de equipamentos de proteção. A gente viu no Covid aí muitos médicos morrendo. Então, essa analogia, ela é perfeita, cara, perfeita. Ontem uma doutora conversou comigo depois do evento. Ela é de Teresina. Ela falou assim, já tive ocasião que eu tinha que atender um paciente a cada 3 minutos, sabe? Assim, eu olhava para a fila não terminava. E às vezes os pacientes desesperados, tendo que escolher entre o que chegou da ambulância ou aquele que estava na fila com dor. É complicado. Tem que ser muito valorizado. Assim, eu nunca tive vontade, Marcos, nunca tive vontade de ter um filho policial. Mas eu tive muita vontade de ter um filho médico, sabe? Sim. Eu acho que quase todo pai no Brasil tem isso. Eu tentei conduzir meu filho para medicina lá no final do ensino médio, mas no final ele quis fazer engenharia, eu estou feliz com isso. Mas assim, seria um baita de um orgulho para mim ter um filho médico, sabe? Acho que para todos os brasileiros, né? Seria um baita de um orgulho. Bacana. Rodrigo, me conta, depois do filme Tropa de Elite, cara, assim, sua vida mudou pra cacete, né? Porra, mudou em todos os aspectos. Só uma curiosidade. Quando você viu que ela falou assim, a porra estourou, cara. Você chegou pro Zé Padilha e falou assim, velho, cara, eu vou te contar uma parada que eu já tinha percepção de que o filme ia estourar. Vamos lá. Era um filme onde o policial era o herói. Era um filme com Wagner Moura, com André Ramiro. Era um filme com Lula Carvalho como diretor de fotografia. Era um filme assim, as pessoas estavam muito dedicadas, muito empenhadas, assim, muito concentradas para fazer aquele filme. Durante todo o processo de filmagem, eu já tinha ciência que o filme ia explodir. Eu tinha lançado o livro, O Elite da Tropa, meses antes do filme. E o livro foi muito bem. O livro foi o mais vendido do Brasil durante 3 meses. Eu superei Paulo Coelho. Caraca. Bom, se o livro despertou curiosidade, o filme também vai despertar curiosidade. Então, assim, me surpreendeu, logicamente, o filme virar um fenômeno, tá? Que o filme ia bem, eu não tinha a menor dúvida que o filme iria bem. Mas o filme virou um fenômeno. Mas foi a pirataria que transformou o filme no fenômeno? Não sei. A pirataria deu curiosidade para o filme. E aí, eu reitero aqui, para quem está nos vendo aqui, acredite no que eu vou falar, a pirataria não foi uma estratégia de marketing, não foi mesmo. Zé Padilha não ia jogar no chão o que ele produziu. Né? Que poderia dar errado, tranquilo, né? Tudo que você fez ali... A chance de a gente recuperar o investimento no filme era colocar o filme na sala de cinema e as pessoas assistirem. Eu não posso dar o meu produto na rua. Então, nós chamamos a Polícia Civil, a Polícia Civil identificou os suspeitos. Na verdade, a Polícia Civil chegou a prender um rapaz que fez a cópia, né? O rapaz pagou uma cesta básica lá, aquelas penas brasileiras, né? Caraca. Então, o filme, de fato, foi pirateado por pessoas aí mal intencionadas que queriam ganhar dinheiro. Então, não tem estratégia de marketing. Mas, no meio da divulgação da fita pirata, eu andava pelo Rio de Janeiro, pelas ruas do Rio, todos os camelôs do Rio de Janeiro vendiam Tropa de Elite. Cara, você não ficou puto com essa porra, não? Eu fiquei puto pra cacete, mas, porra, aí, fazer o quê? Você olhava pros caras e dizia, porra, meu filme ali, cara. As piratarias ocorridas na Califórnia, na década de 90, todas resultaram em prisão. Né? Mas no Brasil não. O Brasil é um país realmente com leis aí frágeis. Naquele momento o filme já era um fenômeno. Existem cálculos aí que 80 milhões de brasileiros assistiram Tropa de Elite pirata. No cinema, 3 milhões e 900 mil pessoas. Caraca. Ou seja, tivemos um baita de um prejuízo. É só você comparar o Tropa de Elite 1 com o Tropa de Elite 2. Tropa de Elite 2 tivemos 12 milhões de espectadores. Pela lógica, nós teríamos também 12 milhões do Tropa de Elite 1. Tropa de Elite 2 foi o maior fenômeno de bilheteria do Brasil, desde um filme chamado Dona Flor e Seus Dois Maridos, que na década de 70, a primeira versão, com José Wilker, né? E essa primeira versão teve 5 milhões de espectadores. Então, nós superamos, teve 10 milhões, tá? Nós superamos o quase insuperável Dona Flor. E superamos também Dois Filhos de Francisco, que é um filmão, sim, que teve 5 milhões de espectadores. Recentemente, nós perdemos o posto aí de filme mais assistido para o Minha Mãe, Uma Peça 3, que é um filmaço. Paulo Gustavo
realmente era muito talentoso. É um filme gostoso de assistir no momento pós-pandemia, ou então de pandemia. É um filme que te deixa mais leve, né? Então foi um filme certo na hora certa. E eu não tenho, assim... não lamento ter perdido essa posição. Mas, Rodrigo, aí como espectador, cara, deixa eu te falar. Você sabe que Tropa de Elite é um filme que você vê 14 vezes, 20... Ontem um médico me mandou, ele tava no online, ele falou, cara, já vi essa porra 22 vezes e não me canso de ver. Se você for... Porque tem esses outros filmes, e nada contra, né, como você falou, cara, eles são filmes que você vê uma vez e já foi. Cara, Tropa de Elite tá passando na TV, você não consegue mudar a porra do canal, entendeu? Você vai no Netflix no dia de domingão que você não tá fazendo nada e bota lá o filme que tá lá, você vê na Record. Cara, você não consegue parar de ver. Então, quantas vezes as pessoas já viram? Cara, a Record faz isso. A Record exibe Tropa de Elite quando tem jogo do Flamengo, né? Pra fazer a competição pesada, A né? Record comprou os direitos do Tropa de Elite 1 para TV aberta, a Rede Globo do Tropa de Elite 2 para TV aberta também. Mas, assim, você tem razão. Eu só tenho um filme na minha vida que toda vez que passa eu assisto, né? Mas que não passa sempre, que é O Vento Levou. O Vento Levou, passou, eu vou lá e vejo. De vez em quando eu estou em casa sem fazer nada, eu coloco. É um filme que dá prazer de você ver várias vezes, né? Scarlett O'Hara, aquela coisa toda. Clark Gable. Mas Tropa de Elite tem isso. Eu também assisto Tropa de Elite quando ele passa. Quando eu estou rodando, zapeando e vejo, eu assisto. O 1, tá? O 2 eu não gosto tanto. O 2 acho que eu já enjoei. Mas o 1, interessante, o 1 é tudo de fato real. Todas aquelas histórias ali foram histórias... As histórias ali, elas são isoladas, reais. Sim. Reunidas, elas Claro. fazem parte de uma obra de ficção. Claro. Essa é a técnica do roteiro, né? Tu pega histórias reais, vai. Tropa de Elite 2 ele é inspirado em fatos reais. Mas eu gosto mais de Tropa de Elite 1. Eu gosto da música, eu gosto da montagem, sabe? Eu gosto da interpretação do Wagner, do André Ramiro, do Millen. Eu acho um filmaço, sabe? E a gente mudou a vida depois do filme. O filme fez sucesso. O Zé Padilha me convidou para fazer o argumento do Tropa de Elite 2. Dali, eu comecei a conhecer as pessoas do cinema, as pessoas certas, empresários, pessoas que estão dispostas a colocar dinheiro privado, não público, em obras. E eu emendei. Às vezes ainda o Zé Padilha me liga para a gente fazer alguma coisa junto, outras vezes sem o Zé Padilha. O Zé Padilha está morando na Califórnia hoje, né? Em dezembro eu desenvolvi uma sinopse para o Zé Padilha. Ele pediu. Pode ser que ele realize esse filme esse ano ou ano que vem. Mas eu tenho outros parceiros aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, não, estamos em São Paulo. Tenho outros parceiros aqui no Brasil. E a gente desenvolve filmes juntos também. Filmes de baixo orçamento, que podem ser filmados em 20 dias, 25 dias. Eu acho que isso pode salvar o cinema brasileiro. O cinema brasileiro ficou refém muitos anos do recurso público. E não tem nada de ideológico aqui não, viu? Sim. Você é bolsominho, você é de esquerda. Não. O recurso público, ele às vezes ajuda, mas quase sempre ele atrapalha. Muita gente no Brasil só sabe fazer cinema com um caneco na mão pedindo dinheiro. E aí, camarada, você realiza um filme que não é para a plateia, não é para o público, é para você. Você não tem a menor preocupação No resultado, né? no resultado. Você tem que entregar, já tá pago, valeu. É um resumo, mas não é, assim, é mais ou menos esse o resumo, né? Eu teria que explicar aqui, ao longo de alguns minutos, a diferença de Lei Rouanet para a Lei do Audiovisual. É diferente, né? Uhum. Eu teria que explicar o que é o fundo setorial, eu teria que explicar que em algum momento na cadeia produtiva de cinema tem recurso público, sim, mas nada disso é saudável. O saudável é fazer filme como é feito na Índia, 1000 filmes por ano, como é feito na Nigéria, mais de 1000 filmes por ano, como é feito em Hollywood. E nesses locais aí que dão certo, o recurso público não é fácil, é difícil. E o cinema evoluiu, onde não tinha recurso, né? Bacana. Rodrigo, para a gente puxar um pouco para a alta performance aqui, né, para o profissional Tropa de Elite, o que você poderia falar para os médicos de todo o Brasil? Quais são as características aí de um time Tropa de Elite, cara? Quando eu levo algum amigo para conhecer o BOPE, o comandante do BOPE
atual Coronel Uirá, antigamente era o Coronel Nunes, né? Aí de vez em quando eu levava um empresário, Nunes, posso levar um empresário para conhecer o BOPE? E o empresário ia lá, fascinado. Quem vai no BOPE ajuda o BOPE, tá? Sempre tem alguma ajuda para oferecer. O BOPE tem policiais cadeirantes que precisam de fraldas, policiais que precisam de cadeira de roda. Então nós montamos lá um time de amigos do BOPE. E esses empresários fazem parte desses times de amigos do BOPE, né? Quando um empresário chega no BOPE, às vezes um presidente de uma grande empresa multinacional, tal, eu pergunto para ele, o que você viu no BOPE que é diferente da sua empresa? A resposta é sempre a mesma, entusiasmo. As pessoas aqui são apaixonadas, você vê no rosto, é como se fosse um médico lá no início, lá na residência, né? Sim. O cara não quer ir para casa, ele quer ficar no hospital, ali. ele quer ajudar as pessoas. E eu pergunto por quê? Porque o BOPE tem coisas bem diferenciadas. As equipes planejam muito, são muito disciplinadas, mas não é esse o diferencial. O diferencial é realmente a paixão. Eu levei um empresário no BOPE uma vez, num dia de Jogo do Brasil da Copa do Mundo. E ele começou a filmar porque ele não acreditava que uma equipe do BOPE estava treinando na hora do Jogo do Brasil. O Brasil parado e os caras... parado, né? E ele filmava aquilo, ele dizia assim, olha, eu vou levar isso para a minha equipe, na minha empresa, porque na minha empresa as pessoas querem encerrar o expediente meio-dia para assistir o jogo às 4 da tarde. E eu poderia levar esse empresário num hospital. O médico não para assistir o Jogo do Brasil. Verdade. Não é isso? É. Como é que o médico... Ele não desmarca a cirurgia, ele não para de assistir o jogo. O plantão está rodando lá. O plantão está rodando. Né? E, de repente, até atendendo pessoas aí que se machucaram com fogos de artifício e pessoas que brigaram, que beberam demais na hora do jogo. Então, tá vendo como a gente... Casa bem, né? Como casa bem. E, aliás, eu vou te pedir essa gentileza. Quando você puder, se estiver no Rio de Janeiro, tu me dá uma ligada. Eu queria muito que você conhecesse lá o... vou, cara, vou. E lá tem uma unidade básica de saúde, né? Dentro do batalhão? O BOPE tem um médico, hoje é um ortopedista, e o BOPE tem uma unidade interna de paramédicos, né? Que são os médicos de combate nossos, que estão na equipe atendendo os colegas baleados, colegas e moradores da favela também, e também bandidos, tá? É igualzinho o juramento do médico aí, quem precisar vai ser atendido. Então, esses paramédicos de combate, eu acho que eles são únicos no Brasil. Eu não conheço unidade de polícia no Brasil que tenha algo parecido. Eles vão para a favela com mochilão, com equipamento. Eles vão junto nas operações? Porra, eles são combatentes, pô. Eles matam bandido também, atiram bandido. Eles vão pro front e se precisar eles são paramédicos. Eu assisti um filme da Segunda Guerra Mundial, de um paramédico de combate na guerra Segunda Guerra Mundial, que ele não usava arma, né? Ele fazia uma opção de servir o exército americano só para salvar vidas. É um filmaço, ganhou o Oscar aí. Acho que até O Último Homem, não é isso? Até O Último Homem. Mas no BOPE é diferente. Os nossos paramédicos são combatentes. Eles, se preciso, eles fazem uso do fuzil também. Mas eles estão ali para salvar os colegas. E eles são imbuídos da missão salvar. Às vezes você pensa assim, não dá para avançar mais. Se o colega caiu, se a equipe avançar, vai morrer mais gente. E o paramédico avança. Ele vai lá resgatar o colega. Ele sabe que ele está ali para aquilo, sabe? Então, eu tenho uma admiração por eles, assim, incrível. No filme Intervenção, quem está nos vendo agora, por gentileza, assista o filme. Está na Netflix. Tá na Netflix, né? Lançamos o filme dia 27 de dezembro. Lançamos no dia errado, mas a Netflix quis lançar. Lançamos no dia em que a Netflix lançou o Não Olhe para Cima, do DiCaprio, né? Então, assim, concorrência desleal. Mas DiCaprio custou 75 milhões de dólares, nosso filme custou 3 milhões de reais. Mas o filme foi um sucesso. Ficamos no top 2 da Netflix. Ficamos como filme de língua não inglesa mais assistido. Eu estou te falando desse filme porque tem uma cena específica do filme, não é spoiler, onde uma policial feminina é baleada na perna, ela cai, e num beco. Essa cena foi inspirada em fatos reais. E um ator avança para tentar salvar essa policial, realizando ali uma manobra com torniquete, tentando segurar a hemorragia e tal. E esse ator que faz essa cena
é o paramédico de combate do BOPE de verdade. Nós convidamos ele para participar da cena. Então a cena tem um realismo incrível, sabe? Esse policial ajudou a gente para montar a cena. O nome dele é Oliveira. E ele é um paramédico de combate. E há mais ou menos 15 dias, ele estava no complexo de favelas da Maré, um complexo perigosíssimo, onde tem muitos bandidos. E ele entrou numa casa e ele fez um parto de uma menina que estava 9 meses, né? Não dava tempo de ser removida. Ele foi lá e realizou o parto. Não é a primeira vez que policiais do BOPE em combate realizam partos, né? Mas ele me mandou as imagens. Cara, mas ele tava fazendo uma operação? operação? No meio da Aí operação. rolou o parto, ele largou tudo e foi lá. A equipe teve que fazer um autoguardado, a equipe teve que cercar a casa, proteger um perímetro, né? Sim. Porque o Comando Vermelho ataca mesmo. Essa história de que a polícia tira primeiro uma cascata repetida 1 milhão de vezes pela imprensa do Rio de Janeiro, de forma maldosa, mas não. A nossa equipe sempre é atacada, sempre é emboscada, né? E a equipe foi lá e fez o parto. Eu vou te mandar as imagens disso aí. Porque quem está vendo a gente aqui vai querer ver a imagem disso. Eu vou te mandar a imagem, você coloca no teu Instagram. Coloca no Instagram. Tá? Bacana, cara, bacana. Uma imagem muito linda. Uma equipe está na favela ali para trazer a vida, não trazer a morte, né? Perfeito. Rodrigo, a gente falou de profissional de elite, cara. Agora líder de elite, cara. Porque todo médico, né? Eu sempre digo, o médico é líder, porque ele tem uma equipe ali. Tá no centro cirúrgico, você tem a equipe que opera com você, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Tá no plantão, você tem uma equipe. Tá na clínica. Tá na clínica, você tem uma secretária, você tem uma equipe. Tá no consultório, né? Você tem toda a razão. Você falou uma coisa interessante ontem. Você já deixou de passar por vários médicos bons pela falta de treinamento da equipe de recepção, cara. Pela indiferença que eu fui atendido, né? Eu até comuniquei isso para a doutora, sabia? Eu entrei no gabinete de uma dermatologista do Rio de Janeiro, famosa, não vou falar o nome por questão ética, lógico. E eu falei para ela, estou abandonando aqui em função do tratamento dispensado. E era uma coisa assim, muito cara, viu? Coisa de aqueles... Quer dizer, cobra, mas não tá entregando, né, cara? E zero de carinho no balcão ali na entrada. Recepção, cara. Mas vamos lá, todos temos equipes. E ontem eu descobri aqui colegas que têm aí 9 na equipe, 10 na equipe, 12 na equipe. E a máxima do BOPE é que a ordem convence, o exemplo arrasta. O líder, ele não é só um líder que dá ordem, ele está ali o tempo todo ali executando e através do exemplo ele vai passando ali as missões. Eu falei sobre uma questão verdadeira no BOPE. Lá no BOPE nós perdemos em combate mais líderes que soldados, né? Em geral, o nosso sargento e o nosso tenente, que são os líderes das equipes de combate, eles abrem mão da capacidade de coordenar para ganhar capacidade de entusiasmar. Entusiasmar é estar na frente, fazendo. A coordenação é importante? É muito importante coordenar, mas em algum momento, quando acabou a munição, quando veio o Covid, quando um paciente está nervoso e não está falando nada com nada e está mal educado, em algum momento o líder tem que surgir. Falar, deixa comigo, deixa que eu resolvo isso. Cara. Eu vou estar à frente coordenando isso aqui. Há um mês eu aterrissei no aeroporto de Cuiabá, uma chuva, o voo estava destinado a Sinop, mas a empresa não conseguiu aterrissar em Sinop, aterrissei em Cuiabá e não tinha nenhuma estrutura de apoio da companhia aérea naquele aeroporto, nenhuma. Não tinha hotel, não tinha cafezinho, não tinha água. Foi um caos. 120 passageiros aterrissando nesse aeroporto de Cuiabá às 2 da manhã. E uma funcionária da companhia aérea tentava conversar com os passageiros e ela era hostilizada. Os passageiros xingavam a menina. Ela é muito novinha. Visivelmente era uma funcionária com menos de 1 ano de empresa. E eu pensei assim, coitada dessa menina, ela não tem treinamento para esse tipo de situação. E eu comecei a procurar a líder dela. A líder dela entrou pelo balcão da empresa, se fechou numa sala. E largou a liderada. E largou a menina. Isso jamais aconteceria no BOPE. No momento onde o líder é mais necessário, ele se faz presente. Ele estaria ali, ele afastaria a menina, deixa comigo, vamos lá. Não tem hotel,
não tem refeição, a gente está providenciando, vai chegar um ônibus daqui a 3 horas, a gente vai guardar isso. Alguma satisfação teria que ser dada. Sim. E a verdade é que a gente procura, na vida civil, valores e exemplos de líderes do BOP. De vez em quando a gente acha. Eu trabalhei num banco privado, Banco Santander, não tem problema de falar aqui, onde o presidente do banco que eu trabalhei, presidente do banco, não era vice-presidente do varejo, não, presidente do banco. Ele visitava uma agência no Rio de Janeiro e perguntava para o gerente: qual é a recuperação de crédito mais difícil da tua agência? A mais difícil. A mais difícil. E o gerente dizia: olha, é um financiamento que nós fizemos de uma máquina para uma empresa, tal. Me dá, por gentileza, a documentação? Eu vou lá. Aí ele ia na empresa, renegociava a dívida, ainda fazia um empréstimo para a folha de pagamento do banco, da empresa, para o 13º. E voltava e dizia para o gerente: está aqui o mais difícil. Já resolvi. Por gentileza, faça o mais fácil. Caraca. Porra, eu olhava para esse presidente e falei: esse cara aí era para estar no BOP, pô. O líder do BOP faz isso. Exatamente isso. Então eu posso ter um médico líder do exemplo, eu posso ter um técnico de futebol, eu sou tricolor de coração, sou fluminense, mas fiquei fascinado pela campanha do Flamengo em 2019. A campanha do Gabigol, né? Do Jorge Jesus. Do técnico Jesus, né? Aquele cara era... Camarada, assim, os relatos que eu tenho dos meus amigos flamenguistas na Gávea, é que ele era... O cara lá de dentro? Ele chegava na Gávea às 6 da manhã. O técnico chegava na Gávea às 6 da manhã. O cara disciplinado, metódico, dava exemplo, né? Resultado. O time O voava, Flamengo né, cara? voou. Eu acho que foi o melhor time do Flamengo da minha lembrança. Tem um time de 82, lógico, né? Do Júnior, do Zico e tal, que ganhou o Campeonato Mundial em Tóquio. Mas esse time especificamente é o time que eu vi ganhar tudo. Uhum. Né? E é um líder, o Jesus, português, né? Sim. Um líder presente, um camarada que dava exemplo. Se eu quero que o jogador chegue cedo, eu vou chegar cedo também. Uhum. Né? Eu não vou ficar só no campo distribuindo camisa, eu vou dar um exemplo aqui. Vou entrar no sacrifício também, Exato. né, cara? Mas ontem uma doutora perguntou para mim: e aí, como é que eu faço? Começa no processo seletivo. Ah, isso que eu ia te perguntar. Esse líder, né, que tem que dar o exemplo, esse liderado que tem que ser tropa de elite, tudo isso acontece lá no processo seletivo, onde você seleciona as pessoas certas. O filme Tropa de Elite 1 fala sobre isso, é o processo seletivo do BOP. Será que é aquilo tudo mesmo? O cara com a granada sem pino, assistindo aula de noite? Será? Não é aquilo não, é muito pior do que aquilo. Tá? Aquilo ali mas muito pior, mas é muito pior. O processo seletivo do BOP é dificílimo, tá? Mas eu diria que o processo seletivo de um estudante de medicina No é vestibular. mais difícil que o nosso. Lá no BOP é 20 candidatos para uma vaga. Numa privada ou numa federal, às vezes são 100 candidatos para uma vaga, às vezes mais que isso. Né? Então, assim, a peneira do vestibular da medicina é mais difícil. E a peneira da residência também, né? Muito mais. Dificílimo. Às vezes o cara se forma e fica mais um tempo estudando para passar para uma residência. Então o médico está preparado para processo seletivo difícil, isso aí é zero de problema. Mas aquele filme, o Tropa de Elite 1, é isso. É um processo seletivo, 14 semanas, que é o curso de operações especiais, onde no final do curso você vai ganhar o brevet da caveira. Né? Mas o que é interessante no processo seletivo do BOP é que você separa dali o preguiçoso, o cara que não tem São 400 pessoas, você falou. Hã? São 400 candidatos e 20 começa um selecionados. processo seletivo com exame físico, 400 candidatos. Eu aponto algumas coisas que aconteceram no meu curso aqui, que infelizmente eu não contei no filme, no livro, vou te contar. Nós vamos para a praia de São Conrado, do Rio de Janeiro, de noite. E temos uma aula de resgate no mar. Você tem, para entrar na água no mar, quando o mar está muito alto, você tem que contar a sequência de ondas, né? A cada 5 ondas fortes vem uma fraca. Você aproveita esse intervalo e você tem que identificar o valão também
por onde a água entra no mar. Ali é o local mais fácil de você entrar no mar. Aí o cara te dá uma aula sobre isso, você aprende a técnica, contar a sequência e buscar o valão. Aí, meia hora depois, o mar fica mais alto, tempestade, chuva, né? Ele coloca um bote 200 metros para dentro do mar, ele recolhe os alunos e fala assim, aluno por aluno, vamos lá, colocar, nadar até o bote. Quando você olha o mar, você fala assim, não dá, é impossível. Não dá para atingir aquele bote. Aí tem um holofote de noite, jogando a luz no bote, né? Acontece que não tem nenhum aluno assistindo a prova, é aluno por aluno, sem o colega assistir. Ah, tá. Para não pegar o... A manha. Aham. Se o aluno vai até o mar e se banha até a cintura, a equipe vai, segura o aluno e fala, não vai não, você está aprovado. Tá? Era uma pegadinha, não dava para ir. A equipe só queria saber se você tinha determinação e coragem de ir. Aí você passou no teste. E tem aluno que chega, olha e fala, não vai entrar essa porra nem fudendo, não dá para ir então não. Está desligado. Então, é um teste de coragem. Sabe? Sim. O processo seletivo do BOP tem isso o tempo todo. Testes, testes e testes. E no final ainda não é um teste, não é um processo seletivo tão bom. Às vezes passa gente ruim, às vezes passa corruptos. Não dá para você identificar caráter com facilidade. E aí que é a hora de desligar também, quando você identifica que o processo seletivo falhou, você treinou, o cara está com desvio de conduta. Camarada, eu não posso ter pena disso não, tem que mandar embora. Pô. Assim, eu contei aqui ontem também, quase que um resumo da título, né? Mas a gente fala assim, eu não tenho vergonha em dizer para você que o acusado da morte da Marielle, Rony Lessa, serviu no BOP. E o Adriano também, que morreu na Bahia, cercado por policiais, miliciano, também serviu no BOP. Ambos serviram no BOP, passaram no processo seletivo. O Adriano é caveira, o Rony Lessa não é caveira, não fez o curso do BOP. E ambos foram identificados e afastados do batalhão. A nossa equipe lá de recursos humanos, em algum momento, falou, não, eles são incompatíveis com nossos valores. Foram afastados. Fora. Os dois foram trabalhar como pistoleiros do crime organizado do Rio de Janeiro. Um está morto, o outro está preso. E uma vergonha para o batalhão, viu? Mas quando eu conto essa história para os colegas, eles entendem que o batalhão tem um processo seletivo sério e tem pessoas que estão atentas Sim. a esses desvios de valores, né? Uma vez na Globo, olha que triste, vou te contar. Uma vez na Globo eu fazia o Bom Dia Brasil e o comandante do BOP me ligou, falou, Pimentel, tem uma notícia muito ruim para você dar no jornal hoje. Nós prendemos 4 policiais do BOP passando informações privilegiadas para o Comando Vermelho. Se fosse da Polícia Militar, não seria notícia. Sim. Como é do BOP, é notícia. Sim. E essa notícia seria dada à noite pelo William Bonner, no Jornal Nacional. E eu daria a notícia de manhã, no Bom Dia Brasil. E eu estava tão mal com essa notícia, mas tão mal, tão envergonhado em dar essa notícia, que eu procurei o diretor de jornalismo e falei, pô, chefe, não queria dar notícia não. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu fui do BOP, porque eu fiz um filme chamado Tropa de Elite, onde eu disse para o brasileiro que o BOP era honesto, e agora tem que dar uma notícia falando que 4 policiais foram presos e envolvidos com o Comando Vermelho. Aí o diretor de jornalismo falou, me conta essa história direitinho. Eu falei, vou contar. O BOP foi realizar uma operação no Morro da Mangueira, chegou lá, não tinha nenhum bandido na pista. A favela estava vazia, esquisito. Aí o BOP voltou na favela da Mangueira 10 dias depois, e não tinha nenhum bandido. Esquisito. Era para ter 100 bandidos lá, enfrentando. Na terceira vez, o comandante do BOP falou, não, tem algo errado. Pediu para o Ministério Público para interceptar 400 linhas telefônicas. Todo mundo do grampo. Inclusive o dele, do subcomandante, do staff dele. Aí montou a terceira operação. E nesse dia, as interceptações telefônicas descobriram 4 policiais ao mesmo tempo. Passando informação. E um policial não sabia que eu estava passando.
Os caras tinham 4 para poder ver se ainda era Exatamente fiel àquela... isso. Caraca. E os 4 policiais foram presos imediatamente, no pátio do quartel. Preso. Algemado, preso, foram expulsos. Estão presos até hoje. Aí o diretor de jornalismo falou, Pimentel, o BOPE desconfiou, o BOPE investigou, o BOPE expulsou. Exemplo. O que tem de vergonha nisso? Imagina se o Senado brasileiro fosse assim, imagina se a Câmara dos Deputados fosse assim, imagina se o STF fosse assim. O Brasil era outro. O Brasil era outro. Né? Quando ele me falou isso, eu fiquei mais à vontade, sabe? Mas ainda assim, depois da notícia, eu vi lá um montão de comentários, eu já sabia que lá tinha bandido. Camarada, tem bandido do Vaticano, tem bandido na Casa Branca, tem bandido, em qualquer lugar tem bandido. Né? Em qualquer lugar tem bandido. E, então, assim, o meu chefe lá na Globo esse dia me deu um conforto quando ele me deu quando ele contou para mim essa história, né? Ele falou, pode ir lá, e eu dei a notícia. Mas isso é interessante, cara, porque assim, você fala de selecionar bem e acompanhar, né? Porque você pode ter, em várias seleções, uma passa, sim, mas algum sistema está vigilante ali para treinar e acompanhar. Cara. Sim, logicamente. E você tem como acompanhar de várias formas, né? Lá no BOPE você consegue identificar sinais externos de riqueza. Um policial do BOPE ganha R$4.000, mais ou menos. Ele não pode ter um relógio Breitling, ele não pode ter, a princípio, um iPhone 12, ele não pode ter um Audi, uma BMW. Sim. Né? Eventualmente ele pode ter, porque ele pode estar casado com uma mulher de uma condição financeira melhor, ele pode ter uma família, mas normalmente não. Então, chegou ali com um cordão de ouro de R$20.000 no peito, 30 mil, com um carro diferente, chama o cara para conversar. Francamente, vem cá, me conta aqui, deixa eu ver a documentação desse carro. Tá? E aí você tem um controle maior do teu time. Isso é uma das situações, sinais externos de riqueza. Mas tem outras situações também. Nós afastamos do BOPE policiais que machucaram suas esposas. Tá? Um colega da inteligência descobriu uma esposa num evento social no batalhão com lesões de antebraço. Maria da Penha. Esse cara não pode estar com a gente. Né? E é uma realidade do Brasil. No Brasil são 15 mulheres assassinadas por dia, por noivos, namorados, ex-maridos. Né? Então o comandante lá está atento a isso também. É muita coisa para estar atento. Cara, isso é priorizar os valores da instituição, né? Não é só aqui é contra bandido, não. Dentro também você tem que dar exemplo. Amigo, lógico, é inadmissível hoje uma pessoa que bata em mulher participar da minha equipe, né? Da tua equipe, de qualquer equipe, não. Aqui você não fica. Tua esposa ainda vai ser orientada a procurar a autoridade policial, a formalizar essa queixa. Temos que acompanhar uma outra questão bem difícil no Brasil, que é a questão que envolve suicídio de policiais. No BOPE não tivemos suicídios, mas na Polícia Militar, muitos casos de suicídios. Então eu tenho que estar atento se o policial está com sinais de depressão, nível de estresse, né? De estresse elevado. Hoje o BOPE, na minha geração não tinha, hoje o BOPE tem acompanhamento psicológico, temos psicólogos do BOPE, psicólogas também. Está tudo tendendo para ficar cada vez melhor. Mas é um controle o tempo todo. Cara, é uma empresa. Tem RH, tem setor médico. Exato. E quem dá ordem, dá os meios e acompanha, né? E está do lado. Algo que eu pedi, eu peço a toda empresa que eu vou, mas eu pedi para os médicos, não espere o final do ano para dar o feedback. Cara, eu ia falar nisso, cara. Como é que é esse debriefing do evento, cara? Da incursão? Aconteceu comigo na empresa que eu trabalhava. Eu trabalhei em 5 empresas além do BOPE. Eu trabalhei na Globo, trabalhei na PwC, na Pricewaterhouse, trabalhei no Banco Santander. E algo que me deixava muito triste. Chegar no final do ano, chamava o cara da tua equipe, tá aqui o teu conceito. Teu conceito é bom, regular, ótimo, tá? E você falhou aqui, você foi bem aqui, foi legal. Pô, exumação de cadáver, né, bicho? Final do ano. Exumação de cadáver, porra. Porra, qual o problema de eu te dar isso todo dia? Você dando feedback todo dia,
Você não vai assustar o cara nem no processo de demissão. Você vai preparar o cara. Meu amigo, você não está indo bem, você não está indo bem, você não está indo bem. Você não atendeu bem esse cliente, o retorno que eu tive foi ruim, você não foi bem nessa operação, você não está sendo pontual, papapá. Aquilo vai acumulando, mas para quem está indo mal, ele esquece daquilo tudo. Então, assim, há algo bem legal no BOPE, que é um diferencial dos times convencionais, é que o feedback é diário. A gente chama de debriefing. Você volta da operação e o comandante, num semicírculo, em pé, ele vai dando resultado para cada um. Parabéns, foi legal, não gostei, atrasou, foi bem, avançou certo, pronto. Não tratou o morador da forma como é correta. Às vezes o policial está estressado na favela, sim, acontece. Sim. E aquele feedback todo ali, o policial não esquece mais. Né? Agora, se deixar para fazer isso em dezembro, ou então 2 vezes por ano... Cara, o cara nem lembra da situação, né? Exato. E aí você não tem o crescimento da pessoa, Sim. porque quando você faz diariamente, a constância leva à perfeição, né? Lógico. Aí tem uma outra questão, eu fiz uma brincadeira, mas eu perguntei ontem para a doutora Aline e para a doutora Camila, qual foi a última vez que você elogiou alguém da sua equipe? Marcos, é constrangedor. Eu viajo o Brasil todo, eu dou palestras às vezes em hotéis, em centros de convenções, mas eventualmente dentro da empresa, no Sim. auditório da empresa, no refeitório da empresa. É constrangedor você escolher aleatoriamente um colaborador e perguntar quem é o seu líder imediato. Aí o colaborador fala, é o gerente Marcos. Cadê o gerente Marcos? Ah, está sentado ali. Qual foi a última vez que o gerente Marcos olhou para você e falou, muito obrigado, você é foda? Caralho. O cara responde, nunca. Puta. Nunca. Eu estou nessa empresa... O Marcos quer entrar debaixo da mesa. Não, e eu pergunto para o Marcos também depois, Marcos, e você, Marcos? Quem é o teu chefe, teu líder imediato? É o Flávio. Qual foi a última vez que o Flávio olhou no teu olho, apertou tua mão e falou, muito obrigado? Nunca. Mas nunca. Aí você cara, vê que... vem lá de cima, porra, né? Camarada, vem de cima. Vem de cima. E aí, às vezes, o nosso médico pode estar desatento também, né? Sim. Ele pode não... Ele pode dar o bom dia para a recepcionista, para a secretária, mas ele pode estar desatento, fala muito obrigado, você é foda, né? Isso faz um time de alta performance, né? Isso faz um time ser de elite. O cara pode estar desatento no meio de um ambiente de Covid. Lá no BOPE não morreu ninguém de Covid, graças ao bom Deus, mas perdemos pais. Sim, familiares. E familiares. E o comandante estava atento. Todo dia ele ou pedia orações para a família, ou todo dia ligava para a esposa para o policial para saber da esposa, para o policial para saber do pai, para a esposa para saber do policial. Nós tivemos 2 policiais entubados, sobreviveram. E a família não estava desassistida. Quando o cara retorna da UTI, a esposa dá o feedback, teu comandante não esqueceu de você. Você estava internado aqui e todos os dias... Ele ligava. Visitava a UTI, logicamente com todo o controle, porque não podia estar perto, mas estava ali do teu lado demonstrando interesse, preocupado com a sua vida, preocupado com o colaborador. Né? E isso é a empatia mesmo, sabe? Cara. Isso aí você transforma o time nessa máquina que você falou de entusiasmo, né? Porque depois, cara, eu quero que esse cara pedir, o cara vai lá até sem arma e sem colete, né, bicho? O Marcos, eu tive em 97, eu tive em Quantico, na Virgínia, para fazer um treinamento numa escola da FBI. É a escola onde o FBI forma seus agentes. E eu recebi uma cartilha lá. O americano adora essas coisas resumidas, simples, né? Práticas. 10 dicas para o líder do FBI. E toda vez que eu converso com um médico, ele fala para mim, mas o líder é um camarada eloquente, que fala muito, que não tem timidez. Então, o líder é uma coisa muito natural, de berço e tal. Não é bem assim. Eu posso ser tímido, eu posso falar pouco, mas eu posso sinalizar muito. Sim. Tá? E eu posso sinalizar com um sorriso de manhã, eu posso sinalizar com... Eu gostei, foi muito bom, com uma atitude assim.
Eu posso finalizar pelo exemplo. Mais uma vez, no banco que eu trabalhei, o meu presidente entrava no banco e ele olhava para o chão. Se ele visse um pedacinho de papel muito pequenininho no chão, ele, presidente do banco, ele agachava, pegava e jogava na lixeira. Aquele gesto tão simples dizia para todo mundo na agência: se eu sou presidente, posso fazer isso, Todo mundo pode. por que que você não pode fazer? Aí a gente pega o nosso executivo e paga um curso para ele na Disney, de gestão Disney, que é maravilhoso. Mas mais importante do que o curso de gestão Disney é você ir para a Disney no verão e perceber que naquele complexo hoteleiro da Disney, todos os gerentes ficam com um catador de papel na mão. Sim. Todos eles, do presidente do complexo até o gerente do catador de papel. Todo mundo cata papel nessa porra. Né? Então o exemplo é foda, ele é devastador, o exemplo, ele é devastador. E nessa cartilha de liderança da FBI, tinha uma dica muito legal. Dizia o seguinte: chame seu subordinado e pergunte se ele realmente conhece a ordem. Porra, é evidente que ele conhece. Não, chama ele e pergunta. Não, é evidente que ele conhece. Chama e pergunta. Cara, a maioria não conhece. A maioria não conhece. Qual é a ordem para minha secretária? Para mim, é encantar. É para fazer tudo para ajudar o meu cliente. Tudo, imaginável, inimaginável. Né? E lá no BOPE, às vezes, acontece isso. Às vezes você chama o policial e pergunta: qual é a tua missão nessa favela? A minha missão é prender bandidos. Não! A tua missão é levar segurança pública à comunidade. Prender bandido é uma consequência. Se você souber que a sua missão é levar segurança pública, você não vai efetuar a bala perdida. Sim. É muito maior do que prender bandido. É muito maior do que prender bandido. Então, assim, eu acho legal a conversa. Eu sei que o médico vai chegar ali, ele vai chegar, às vezes, de um hospital para o consultório, né? É Na difícil correria, mesmo. É uma correria. Mas dá o tempinho dele. Mas tem que estar atento, né? Porque isso vai influenciar no resultado dele. Lógico, né? meu amigo. Beleza. Rodrigo, já finalizando aqui, te agradecendo, cara. Muito obrigado. Você é um cara parceiraço. Chama o pessoal para ver intervenção aí, cara. Ó, galera, intervenção, Netflix. Palmeira, Babu Santana. Com Marcos Palmeira, Babu Santana. O filme tá estourado, joga duro aí. Vai lá no Netflix, bota intervenção. O filme tem tem 2 exemplos de liderança no filme, extremos de liderança. O filme, Marcos Palmeira dá uma aula de liderança. Ele mostra até onde o líder pode ir. Caraca, para ajudar a sua show. equipe. É um spoilerzinho, mas eu fico encantado com o filme no que se refere a ser líder, tá? Não deixar a equipe na mão. Tá? Perfeito. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, cara. Você deu uma aula maravilhosa ontem, ficou para fazer esse podcast com a gente. Cara simples do cacete, bom pra caramba. Todo mundo tá encantado lá com sua simplicidade, com sua forma de tratar as pessoas, de conversar. Porque quando a gente vê assim, pô, o cara é estrela da porra toda, entendeu? Vou precisar de médico um dia na vida, né, meu? Cara, brigadão. Valeu. Muito obrigado aí, tamo junto. Obrigadão. Obrigadão. Valeu, pessoal. Se liga nesse podcast, em todos os próximos, com a galera que vem aqui pro Sucesso Médico. Hoje com o Rodrigo Pimentel aí, esse cara fantástico que com simplicidade dá aula de liderança de equipe, de como você deve ser um líder que realmente traz resultado. Valeu? Grande abraço. Até a próxima.